17 de agosto de 2017. Grêmio sai na frente do Cruzeiro e Botafogo e Flamengo ficam no empate pelas semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras treina em 2 períodos para enfrentar Chapecoense. Elenco faz pacto por título do segundo turno. Alvo de polêmica fora de campo, o atacante Gilberto finalmente volta a trabalhar com bola e pode ser o substituto de Lucas Prato no jogo de domingo contra o Avaí, na ressacada. No Corinthians, Guilherme Arana, poupado da atividade de ontem, volta a treinar normalmente. E Jadson, recuperado, marca a presença em mais um treinamento. É o Corinthians cada vez mais forte para estrear no retorno do Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Vitória, em Itaquera. E ainda, o passeio do Real Madrid sobre o Barcelona, a apresentação de Paulinho no time catalão e a lista dos postulantes ao título de melhor da FIFA. Oi, gente, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que no domingo vai a Floripa enfrentar o Avaí num duelo decisivo para não voltar à zona de rebaixamento. 16º colocado com 22 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior precisa de uma vitória para ficar mais distante do Z4. A equipe catarinense tem 21 e ocupa a 18ª posição. Se vencer o jogo, o Leão da Ilha deixa a zona da degola e complica a vida do tricolor. E o nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT da Barra Funda, acompanhando o treino do São Paulo. Boa noite, Silvestre. Alô, alô. Boa noite, pessoal. Estou aqui na sala de imprensa do CCT da Barra Funda, marcando homem a homem o primeiro volante do tricolor, o Petros. Hã? Ao contrário. É? Eu que faço a marcação. Mas você não sabe a minha posição no campo quando eu jogo, cara? Eu mordo também ali, cara. Carrinho. Ô, Petros, muito obrigado por participar ao vivo com a gente, cara. Como é que tá o time, a preparação? A gente já vai falar das mudanças prováveis do São Paulo para esse jogo contra o Avaí, mas o espírito depois dessa vitória, o desempenho não foi legal, mas o São Paulo conseguiu uma virada em cima do Cruzeiro. Como é que tá o time para encarar o Avaí fora de casa? Boa noite a todos. Semana boa de trabalho, semana que a gente pôde se preparar, e a segunda semana de trabalho de verdade com o Dorival, porque a gente só estava jogando e vendo o vídeo, não estava tendo tempo para treinar, e a gente pôde corrigir algumas coisas. E semana importante, semana decisiva, porque você vai enfrentar um rival direto e a gente precisa ganhar esse jogo, porque a gente necessita fazer 2 vitórias seguidas e 2 vitórias fora de casa já. Na coletiva você deu uma declaração importante, na minha opinião, falando que não tem mais desculpa, não tem mais segundo turno, não tem que pensar em Libertadores, é por aí? Quando a gente ganhou do Botafogo, o espírito mudou muito, tanto por parte da imprensa quanto pelo ambiente, de que a gente ia chegar agora na Libertadores e você tem que assumir e aceitar a situação. Eu acho que demorou um pouco para a gente pensar dessa maneira, mas hoje somos todos conscientes de que a situação do São Paulo é incômoda, a gente precisa sair disso o mais rápido possível e a gente tem que aceitar que a gente está brigando para não ser rebaixado. O Dorival está mexendo um pouquinho no esquema tático do São Paulo, né? O Jusilei deve voltar para jogar numa linha de 4 à frente de você, né? Como primeiro volante. Tudo bem para você fazer a função mais de caçador ali à frente da zaga? Não, tudo bem. Eu joguei a minha última temporada na Espanha toda de primeiro volante e fui um dos melhores recuperadores da liga e um dos 5 do mundo. Então, eu estou acostumado. Como eu falei também na coletiva, não tenho nenhuma necessidade de protagonismo. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, vou fazer de tudo para ajudar o São Paulo. E onde ele precisar, eu vou estar aí para ajudar. Falando das mudanças, depois eu volto para explicar com mais calma. O Sidão hoje foi o goleiro titular no treino. O Renan Ribeiro nem participou do coletivo, ficou treinando num campo anexo aqui ao principal gramado do CT. O Gilberto também, depois de se reapresentar com dores no joelho, voltou a trabalhar com bola somente hoje. Foi titular, foi reserva na primeira parte do coletivo, depois ele entrou no time titular, fez até um gol. Falando do goleiro, da possível volta do Sidão à meta São Paulina, o que representa para os jogadores, como conduzir isso também no vestiário para o Renan Ribeiro não ficar abatido, se é que o Dorival vai promover mesmo essa mudança. Vocês falaram, mas a gente treina ali e está acostumado com esse tipo de mudança, porque o Dorival testa muita coisa, ele faz muito tipo de variação e sinceramente eu não sei se ele vai fazer essa mudança, eu acho que ele pode responder melhor para vocês, mas eu posso te dar um subsídio agora. O Dorival, desde que chegou no São Paulo,
deixou o Renan Ribeiro de titular em todos os treinos, em todas as atividades e em todos os jogos. É a primeira vez que o Renan, além de não ser nem reserva, ficou à parte do treinamento. Então é um indício, pelo menos, para a gente, acredito que para vocês também. Eu sinceramente não sei, porque ele treina, ele coloca a gente no time titular, no time reserva. Inclusive hoje também treinei no time reserva. E muitas vezes isso também não quer dizer nada. Às vezes ele está testando e isso faz parte, para poder também dar ânimo para quem está fora. Mas a gente vai aguardar a decisão dele, mas são 2 grandes goleiros. Na verdade, a gente tem 5 grandes goleiros. E passar confiança para quem for jogar. E dar muita força para quem não for jogar, porque, claro, é triste, é ruim você ficar de fora. Mas a gente tem que aceitar a decisão do treinador, porque é o comandante principal. E trabalhar. Dá para pensar em bom resultado com bom desempenho domingo em Floripa? Não, esse momento, eu também falei isso depois do jogo. Nos últimos 7 jogos a gente jogou melhor que todos os adversários e vencemos apenas 2. A gente teve posse de bola maior, a gente finalizou mais, a gente ganhou disputa de bola, a gente jogou como o torcedor quer, como o torcedor espera, na verdade, e não venceu. Então, até que ponto isso é tão importante nessa situação? Sinceramente, 1-0 e jogando feio. Estou muito satisfeito, a gente sai dessa situação, a gente acaba o campeonato e planeja para o ano que vem, sim, se possível, ganhar e convencer. Obrigado, Petros. Eu que agradeço. Eu ficarei satisfeito também, viu? Um abraço. Diga-se de passagem. Muito obrigado. Eu volto daqui a pouquinho para explicar o treinamento do Dorival Júnior, que fez mais um coletivo. A preparação continua amanhã pela manhã. Já eu falo do Sidão, do Gilberto, cujo contrato vai terminar no final do ano. Ele não deve renovar. Essa polêmica será esmiuçada dentro de momentos aqui no Gazeta Esportiva. Até já, Michele. Valeu, Silvestre. Muito boa noite, Alberto Helena Júnior. Muito boa noite, Osmar Garrafa. O que vocês acham desse ambiente do São Paulo e dessa situação do jogo que ele tem pela frente? Será que continua fora da zona do rebaixamento mesmo? Boa noite, Michele. Boa noite, Helena. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Petros é um jogador experiente, é um jogador que dá realmente uma qualidade ao meio-campo de qualquer equipe, não está no ideal da sua forma ainda, na sua adaptação ao retorno ao futebol brasileiro, mas é um jogador que tem sido útil. Sobre especificamente o jogo, que é um jogo que, não vou falar de 6 pontos, que o pessoal nem gosta disso aí, mas é um jogo direto, né, adversário direto na briga pela fuga do rebaixamento. Ficou claro que o Avaí complicou a vida do Grêmio, complicou a vida do Corinthians, e eu fico preocupado tendo em vista aquilo que o São Paulo apresentou domingo contra o Cruzeiro. É verdade que ganhou, o futebol é apaixonante por isso, porque às vezes a equipe não joga um bom futebol e acaba vencendo, e foi exatamente isso que aconteceu no último domingo. Então, o Dorival, inteligente que ele sabe que essa semana ele tem que arrumar o time do São Paulo. Porque o São Paulo, se repetir a atuação do último domingo, vai passar maus bocados em Santa Catarina. E uma derrota para o Avaí recoloca o São Paulo novamente na zona de rebaixamento. É um jogo, Helena, que eu entendo que o São Paulo tem a obrigação de vencer para poder respirar, fazer a 2ª vitória consecutiva no campeonato, coisa que ainda não aconteceu. É jogo-chave na vida do São Paulo, é grande decisão de campeonato para o São Paulo, Helena. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida. O São Paulo precisa ganhar tudo daqui para frente, que é para evitar a humilhação suprema, não é para conquistar nada, não. Mas a propósito do Petros, é um rapaz inteligente, ele é muito bem articulado, fala bem, ele sabe se expressar, mas é um jogador convencional, é um volante como outro qualquer, com tantos que tem, né? Volante e zagueiro, rapaz, você colhe na árvore na beira da estrada, sabe, no Brasil. E acontece que o São Paulo precisa um pouco mais. E o São Paulo tem ali, viu? Aquele menino Lucas Fernandes, eu estava lendo até no nosso site da Gazeta Esportiva, ontem, um texto sobre o treinamento de São Paulo, enfatizando a presença do Lucas Fernandes, jogando muito bem, fez gols e tal. É um jogador de outra qualidade. O São Paulo precisa parar o Dorival Júnior, os treinadores brasileiros, né? Se livrar dessa maldição dos 2 volantes, sabe? Primeiro passo, acabar com esse negócio de 2 volantes. É 1 volante, 2 meias, 3 atacantes. Aí, essa é o princípio básico do futebol. Se não fizer isso, vai ter problema, porque
eles trocam a necessidade de vencer pela garantia de não perder. Entendeu? Ainda mais nesse momento, né? E é isso. Jusilei ou Petros, um dos dois. Aí põe o Lucas, põe o Cueva, põe isso, São Paulo, que tem muita dificuldade, porque o elenco dele é bem fraco, né? Mas, enfim, tem que mexer com isso. E agora vem também esse caso do Gilberto aí, porque o Pará está pendurado, o Gilberto está machucado, não tem nem centroavante para botar lá, né? A não ser que renovar mesmo, viu? O Gilberto não deve renovar, o Silvestre vai trazer confirmar essa informação. Ele entende que não tem espaço dentro do São Paulo. Não, ele já disse, mas não é isso. Estou dizendo para o jogo agora. Não, e para o jogo, o Silvestre, obviamente. Ele tá além desse problema de não querer renovar o contrato. Ele parece que está machucado. Ele não treinou ontem, ele não veio a campo ontem, eu estava no São Paulo ontem, existe essa possibilidade, mas como tem uma semana, até em off, conversando com o pessoal do Departamento Médico do São Paulo, há uma esperança de que ele possa ser aproveitado. Mas não está confirmado ainda, né? E de qualquer jeito, emocional não deve estar lá em cima, né? Porque o cara está querendo sair, já não tem... E o São Paulo não tem alternativa, porque Vence, né? O Prato está suspenso, e enfim... Olha... Dorival, boa que você se meteu, viu, cara? Bom, e a enquete de hoje é sobre esse duelo de 6 pontos entre Avaí e São Paulo domingo em Santa Catarina. A pergunta é, o Tricolor consegue se manter fora da zona de rebaixamento nesse final de semana? Eu já tinha perguntado isso para os meninos e agora eu quero saber, sim ou não, Garrafa? Eu vou ficar com a imagem do final de semana, para poder dar essa opinião. Claro que tem toda uma semana para o Dorival mudar esse quadro, mas daquilo que eu vi, eu gravei o jogo do São Paulo, daquilo que eu vi no Morumbi, se mantiver aquilo, entra na zona do rebaixamento de novo. Entra? Entra, claro que entra. Então é não a resposta? É não, exatamente. E aí, Messi? Eu acho que o São Paulo consegue passar pelo menos empatar com o Avaí, assim, sabe? E conseguir escapar. O Avaí é tão bom assim ou o São Paulo que está ruim? O São Paulo é que é tão ruim assim. Então, vamos lá. Vote no site gazetesportiva.com. A gente quer a sua participação, tá certo? Copa do Brasil no Clássico Carioca entre Botafogo e Flamengo. Sobrou vontade das duas equipes, mas faltou bola na rede. Empate em 0-0 que deixa a decisão da semana que vem no Maracanã completamente aberta. Confira como foi. O placar de 0-0 foi o resultado mais justo para o que apresentaram Botafogo e Flamengo na noite desta quarta-feira no Engenhão. No primeiro tempo, o rubro-negro levou mais perigo, obrigando Gatito Fernandes a fazer um milagre para evitar o gol de Berrio. Já na etapa final, o lance mais perigoso foi a cobrança de falta de Diego, que tocou o travessão. Nesse lance, Igor Rabelo por pouco não manda contra o próprio gol. A bola passou raspando a trave direita. Quase no fim, Joel Carli e Alex Muralha se envolveram em uma dividida e o árbitro Anderson Daronco resolveu expulsar os dois jogadores. E ficou assim, placar sem gols em uma partida complicada na estreia do técnico Reinaldo Rueda pelo Flamengo. Muy difícil por todo lo que significa la exigencia de Flamengo. La responsabilidad y ante un gran rival con un excelente momento, con un gran trabajo y eso comprometía mucho nuestra responsabilidad. Por fortuna nos encontramos con un grupo de atletas muy maduros, muy profissionais, muito comprometidos. A gente esperava mais, né? Acho que as duas equipes se respeitaram bastante. Então, um jogo de poucas oportunidades, praticamente depois das expulsões não teve mais jogo, foi uma posse de bola sem objetividade e o jogo praticamente acabou, né? Então foi um jogo ruim, mas a gente dentro da nossa casa fica aquela situação de ter que vencer, mas quando você não consegue vencer, você não perde, você não empata com 100 gols, né? Então dentro de um empate, o melhor empate poderia ter sido, nós jogamos para vencer, foi a situação de empatar 100 gols, né? Se a gente faz um gol no Maracanã, a gente fica mais vivo ainda do que já estamos dentro da partida. Então está tudo em aberto. Olha, foi um terror, viu? Foi um terror noturno. Um fantasma entrando na sua sala de... Você teve pesadelos na madrugada? Tive pesadelos. Ô, joguinho ruim. Mas é o reflexo do futebol brasileiro, você vê, são dois times que estão muito bem colocados no Brasileirão e tal e coisa.
E agora, o mais significativo e o mais surpreendente foi o comportamento do treinador colombiano, o Rueda, que é o primeiro treino. Não é porque o jeito do time, mas a atitude dele em relação ao jogo em si. O momento em que o Flamengo estava melhor no segundo tempo, tem aquela bola na trave lá do Diego e tal, ele vai e me saca um atacante, o Berril, para colocar um terceiro volante, o Márcio Araújo. E não vou nem falar do problema do Márcio Araújo, a relação dele com a torcida e tal, que é uma coisa que o pessoal fica pegando no pé do Márcio Araújo, do meu modo de ver, até exageradamente. Mas aí, quando há a expulsão do Muralha, ele me saca o Vinícius Júnior, que tinha colocado erradamente no lugar do Everton, que era o jogador mais perigoso do Flamengo. Eu fico espantado como é que um treinador de futebol, tá bom, ele chegou outro dia na Gávea, lá não sabe, no Ninho do Urubu, sei lá como é que é agora, mas chegou e tudo bem, não conhece jogadores, não sabe... Não sabe o que está fazendo? Mas quando você está vendo um jogo, você sabe. Pega o jogo da China, você nunca viu os dois times, você tem um pouco de sensibilidade, você vê quem é que está jogando bem, quem não está, e você pensa assim, não, eu preciso ganhar, eu jogo para ganhar. Ele veio com fama de um treinador ofensivo por causa do Nacional lá de Medellín. Mas tirar um atacante para botar um volante no instante que o time dele estava melhor, eu temo muito, sabe? Eu acho que o treinador bom é aquele que treina bem o time, escala os melhores e, sobretudo, sabe fazer substituição. Porque a substituição é ali, é aquela coisa da percepção. É o feeling. Eu, no caso, respeitando, obviamente, a opinião do Heleno, eu vou absolver, nesse momento, o colombiano. Não é? Porque já disse várias vezes, eu não sou contra técnico estrangeiro aqui, longe disso, mas entendo que o estrangeiro ele tem que chegar no início de temporada. Né? Implementar o trabalho dele, a filosofia, escolher jogadores hoje, até com essa globalização de se buscar jogadores, principalmente o Brasil, no mercado sul-americano. Então é um preço que o Flamengo vai pagar e talvez, né, ele tenha entendido que era melhor levar a decisão num empate para jogar em casa e ele ter uma semana a mais de trabalho, do que se expor. Aí é uma questão de se respeitar ou não essa decisão dele, mas entendo que o Flamengo pode crescer e não sei se o Rueda terá tempo, pela cultura do futebol, de chegar até o final do ano. E quanto ao Botafogo, não me surpreendi. O jogo realmente não foi bom, mas o Botafogo jogou no seu limite. O Botafogo não quis fazer que nem o Barcelona de Guayaquil, quando ele saiu para se aventurar e perdeu. Né? Perdeu dentro de casa. Então, o Jair tentou fazer aquilo que o Corinthians está fazendo. Um time eficiente, de muita marcação, não se expor, para levar o jogo da volta. Não se expôs, mas não conseguiu contra-atacar e fazer o gol. Decisão fica aberta e agora o jogo fica a caráter para a partida da volta para o Botafogo. Porque no Ninho do Urubu vai ter que sair. Né? Na arena lá, na nova arena do Flamengo. Qualquer empate, não é? Então, o resultado do jogo não foi bonito, mas pro Botafogo acabou sendo melhor, tendo como desenho a proposta do Botafogo em relação à do Flamengo, que vai ter que sair no jogo da volta. Já no outro jogo da rodada, o Grêmio pressionou e venceu o Cruzeiro 1-0. Em Porto Alegre, mais de 40 mil pessoas acompanharam a vitória do Grêmio para cima do Cruzeiro. Lucas Barrios pegou o rebote do goleiro Fábio e garantiu a vantagem do empate para o tricolor na partida de volta. 1-0 e só. Qualquer tipo de vantagem é uma grande vantagem. Então o Grêmio ganhou o jogo de 1-0. Eu volto a repetir, se o jogo tivesse terminado 0-0, todo mundo estaria, não tomamos gol, se fizermos um gol lá a gente tem uma grande vantagem. Só que a gente já fez o gol aqui. Então é uma vantagem sim. A gente continua respeitando a equipe do Cruzeiro, que é uma grande equipe, sem dúvida alguma, bem treinada, mas aquilo que eu falo para vocês, o Grêmio está preparado para jogar em qualquer lugar, contra qualquer adversário. Podemos ser uma equipe melhor e devemos ser uma equipe melhor no Mineirão.
Para isso contamos, né, com o torcedor, com a torcida do Cruzeiro, que sabe a importância desse momento. Ela tem que estar ao nosso lado, ela vai estar ao nosso lado, como a torcida do Grêmio esteve hoje 90 minutos do lado da sua equipe. E acredito que com um ambiente mais favorável, com todos juntos, e o Cruzeiro jogando melhor, porque precisa e tem capacidade para fazer melhor, podemos brigar pela classificação no final. Concordo com o Renato quando ele fala que a vantagem conquistada ontem foi boa, né? Não sofreu gol em casa, venceu por 1-0 e leva pressão para Belo Horizonte, para cima do Cruzeiro. E se o Grêmio, que é uma equipe que joga um futebol vistoso, um futebol de qualidade, faz um gol que não é nada impossível lá em Belo Horizonte, obriga a equipe do Cruzeiro a fazer 3. Então, para mim, o Grêmio ontem deu um bom passo para chegar à decisão, mas a decisão fica aberta. Sobre o Cruzeiro, eu conversava com o Mano, inclusive no domingo aqui no Morumbi, e não entendia por que do Cruzeiro, com uma equipe bem ajustada, ainda não se firmou na temporada, apesar de ser semifinalista do Campeonato Brasileiro. E na oportunidade, da Copa do Brasil, na oportunidade o Mano disse, porque em alguns momentos estamos pecando. Porque é um time muito ajeitado, você vê que é uma equipe que sabe jogar, que tem um mecanismo de jogo, você pode gostar ou não gostar da forma que atua o Cruzeiro, mas é uma equipe organizada, e falta algo mais a esse Cruzeiro, que vai ter que se desdobrar muito para buscar essa classificação lá em Belo Horizonte. Eu estava pensando aqui, quando eu digo que o brasileiro pensa para trás, né? Não pensa para frente, pensa para trás, ou em círculo, fica rodando no mesmo lugar. O europeu, a FIFA, a UEFA, inventaram esse negócio do gol fora de casa, premiado, né, fora de casa. Por quê? Porque eles estão afim do espetáculo. O espetáculo é gol, é jogo ofensivo e tal. Quando havia, antes dessa proposta, os times que iam visitar o adversário, ficavam tudo lá na retranca. Então o jogo perdia a graça, né? Então eles inventaram esse negócio. O time visitante, se ele fizer um gol, o gol é dobrado, vale mais, para estimular o cara a atacar. O brasileiro que faz? Esse gênio da raça humana, eles assim, não posso tomar gol em casa. Eles inverteram o sentido da criação, né? E em lugar de estimular o visitante a fazer gol, não. O mandante acaba não saindo. O mandante é que fica também. E aí não tem nada. Acontece isso aí que nós vimos ontem. Nos 2 jogos. No primeiro tempo ainda do Grêmio, o Grêmio conseguiu criar alguma coisa. E mais, Helena, esse gol qualificado, ele acaba, dependendo do que aconteceu no primeiro jogo, estragando o segundo. Porque, vamos supor, se toma numa situação de 2-0, se você começa o outro jogo, 2-0, pro time que vai visitar, ele tem uma vantagem de 2-0. Se você acaba tomando um gol lá, o outro time tem que fazer 4, aí já com 5 minutos você olha e fala, não dá mais fazer 4 gols. Mas aí o Barcelona vai, pega o Paris Saint-Germain e faz 6. Barcelona, né? Mas não é só ele, vários exemplos na Europa, entende, que o time joga, você tem jogo de futebol, você não tem essa enganação, essa fraude que é o futebol brasileiro de hoje, sabe? Isso aí é tomar dinheiro de criança, sabe? Tomar doce da boca de criança. Isso o cara paga para ver o jogo, ou mesmo o cara que está em casa paga a TV por assinatura, e o que é que ele vê? Nada. O que é que os caras dão para ele? Nada. Porque é o resultado. Não pode, 2 volantes para cá, 3 para lá, 4 zagueiros, 5... Sabe? E é isso que nós somos obrigados a engolir diariamente. Pois hoje é aniversário, sabe de quem? De quem? Da Moca! Viva Moca, Pascoal! Viva Moca, meu bairro amado! O quintal do Brás. 461 anos. Quintal do Brás, não. É a República da Moca. 461 anos. Vamos começar uma guerra aqui. Olha, um beijo para todo o pessoal que mora lá no meu bairro maravilhoso. A Moca é mais que um bairro, é uma nação. Eu sou da Moca, né? Então é isso aí. E dali, viva a Moca. É o seguinte, bom...
O Barcelona sofreu o primeiro revés depois da saída do craque Neymar. O Barcelona está sentindo a falta do Neymar. E a festa foi do Real Madrid, que venceu a equipe catalã pela segunda vez consecutiva e conquistou o título da Supercopa da Espanha. Ponto que atenua a derrota é que o técnico Ernesto Valverde ainda não tem o elenco fechado. O time catalão segue de olho no mercado da bola e hoje apresentou um reforço brasileiro. O mercado de transferências na maior parte dos países europeus fecha no próximo dia 31 de agosto. E os clubes do continente estão correndo atrás de reforços para a próxima temporada. Hoje foi a vez do Barcelona apresentar o meia Paulinho, titular da seleção brasileira comandada por Tite, que estava no Guangzhou Evergrande da China. O novo camisa 15 do clube catalão custou 40 milhões de euros e assinou contrato por 4 anos. Muitas graças a todos os staffs. Tenho certeza que vão ficar com muita confiança e representar um bom trabalho. Paulinho é a 4ª contratação mais cara da história do Barcelona, atrás apenas de Neymar, Suárez e Ibrahimovic. Mesmo envolvendo valores tão altos, a transferência não foi fácil e o jogador chegou a ter dúvidas sobre a volta ao futebol europeu. Quando questionado sobre o porquê de ter mudado de ideia, Paulinho foi direto. É uma resposta muito fácil para o Barcelona. E vem mais novidade por aí. O Barcelona segue no mercado atrás de contratações. Sim, é verdade que estamos negociando com vários clubes para fazer contratações, mesmo sabendo das dificuldades. Estamos nos aproximando e conversando. O que queremos é chegar a uma situação favorável para fechar o elenco o quanto antes, afirmou Robert Fernandes, secretário técnico do Barcelona. Bom, o Barcelona está numa pindaíba desgraçada, viu? Quer dizer... Não, entendi, mestre. Entendi, meu Deus do céu. Mas entre os ricos ele está numa pindaíba. Porque o problema é moral. A direção, a gestão, a administração do Barcelona está em xeque com várias irregularidades, o que já vem ocorrendo há 2 ou 3 gestões, por exemplo, o Joan Laporta e tudo mais. Segundo, deixou o time drenar toda a sua força. Saíram vários jogadores de alta qualidade e os que vieram não têm a mesma dimensão. O Paulinho é mais um volante. O Barcelona não joga com 2 volantes. Aliás, os volantes do Barcelona não jogava, né? Os volantes eram os 2 zagueiros, né? Que jogavam lá no meio do campo, distribuindo bola, depois o resto era meio e atacante. O Busquets é mais defensivo, mas é um jogador de alta qualidade técnica. Mas o novo treinador Valverde está dando sinais de que já entrou com 3 zagueiros para jogar contra o Real, sabe? E depois teve que mexer, quer dizer, está mais para a cabeça de brasileiro do que de espanhol. Eu acho que ele vai mudar o sistema, o jeito de jogar do Barcelona. E isso vai fazer que o Barcelona caia num lugar comum. Vantagem que o Barcelona tem. Dembélé, extraordinário jogador. Extraordinário. Esse é menino e esse cara vai acontecer. Joga muito. Ambidestro, dribla, passa, lança, faz gol. Olha, espetáculo. E o outro, que é o Philippe Coutinho. O nosso Philippe Coutinho, que entra, cai com uma luva daquele estilo de jogo do Barcelona, que eu não sei se vai ser mantido daqui para frente com o novo treinador. Há essa incógnita, não é verdade? E agora, o Philippe Coutinho poderia dar aí esse diferencial que o Barcelona tanto precisa. O Piquet disse ontem, depois da partida, que é o pior momento que ele vive dentro do Barcelona, né? E é claro isso, até como a Helena colocou, a forma que o Barcelona está se comportando contra o seu maior rival, taticamente, a postura tática, entre aspas, se apequenando perto de um Real Madrid, que é o melhor time do momento. Então, o Barcelona passa por um momento difícil. E sobre o Paulinho, a gente respeita, é a vida profissional do atleta, ele fez essa opção, né? Um sonho, o cara jogar no Barcelona. Claro. Agora, dentro do que disse o Helena, tem razão, nós estamos à porta de uma Copa do Mundo. Querendo ou não, no futebol chinês, o Paulinho tinha o ritmo. A gente não estava vendo o Paulinho todo dia, mas a gente sabe que era uma combinação que vinha dando certo. Futebol chinês com seleção brasileira. Lá ele mantinha o ritmo, não é um jogador tão novo. É um jogador que, se você põe na reserva, pode cair de produção,
Mas o Paulinho fez essa aposta. Como aconteceu no Tottenham. Paulinho fez, exato, Paulinho fez essa aposta e nós respeitamos. E ficamos na torcida para que ele não perca a produção, porque ele tem sido peça fundamental dentro da seleção brasileira, apesar de no início, na primeira convocação do Tite, muita gente acabou questionando, dizendo, é o Tite convocando os seus amigos. E o Paulinho mostrou que não, que por merecimento tem vaga na seleção brasileira. Vamos aguardar e torcer, Michele, para que ele possa reencontrar aí o seu melhor futebol agora num grande clube, Barcelona. E a FIFA anunciou hoje os candidatos ao prêmio de melhor do mundo e de melhor técnico da temporada passada. Entre os atletas, 24 jogadores concorrem. Neymar e Marcelo são os representantes brasileiros. A lista conta ainda com nomes consagrados, como Cristiano Ronaldo, Messi, Dybala e Griezmann. Já entre os treinadores, a lista tem 12 nomes. Tite, técnico da seleção brasileira, concorre com nomes como Antônio Conte, Pepe Guardiola e Diego Simeone. Será que dá para o Tite? Para você ver a lista completa dos candidatos, onde você vai ver? No site gazetesportiva.com. E aí, vocês acham que dá para algum brasileiro levar esse prêmio? Olha, dá, mas o Zidane é impossível. Zidane e Cristiano Ronaldo, acabou. O Zidane são 7 temporadas que ele está lá, 7 títulos. E só 7 derrotas nesse tempo todo. Não, um absurdo. Não tem por onde fugir. 7 derrotas em 7 temporadas. Do Cristiano Ronaldo e do Zidane. E sobre o Tite, é legal. É muito legal. Ele estar aí entre os 10 melhores, 12º aí, que acabou entrando nessa vaga aí, mostra realmente, e é merecimento, o trabalho dele. O que ele fez com a seleção brasileira, que bom que lá também já estão enxergando o Tite por merecimento. Mas sobre essa premiação é só esperar. Zidane e Cristiano Ronaldo. Zidane e Cristiano, não tem como fugir disso. Qualquer coisa fora disso, para que eu quero descer. Claro, não tem. Até porque o Zidane, meu Deus. Bom, agora a gente volta a falar ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre, que segue lá no CT da Barra Funda acompanhando a preparação do São Paulo. Domingo, o Tricolor enfrenta o Avaí em Floripa, mais uma vez. Boa noite, Silvestre. Tá em casa ele, olha lá. Legal, Michele. Então, para a gente esclarecer essa situação do Gilberto, o centroavante que se reapresentou na terça-feira, ele que foi fundamental para a vitória do São Paulo de virada sobre o Cruzeiro, cavou pênalti, lutou bastante naquele segundo tempo no Morumbi lotado. Ele se reapresentou na terça-feira com dores no joelho, não foi para o campo na terça, na quarta, hoje sim trabalhou normalmente, começou o coletivo no time reserva. No início da atividade ainda deu uma trupicada ali, sentiu alguma coisinha no tornozelo, acho que ele torceu o tornozelo numa jogada inicial do treino, depois foi desenvolvendo normalmente o trabalho dele. No segundo tempo desse coletivo foi para o time titular, fez até um gol e ele será o titular na vaga do Lucas Prato, que foi expulso contra o Cruzeiro. Então o Dorival Júnior vai colocar o Gilberto, a não ser que ele sinta algum problema físico até domingo, dia da partida contra o Avaí na ressacada, confronto direto nessa briga desesperada do São Paulo para escapar da zona do rebaixamento. Sobre a situação do Gilberto fora de campo, ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro. O empresário do Gilberto, nas últimas horas, andou falando publicamente que não vai renovar. Pode ser uma espécie de pressão do staff do Gilberto para cima da diretoria do São Paulo, ou simplesmente a vontade do jogador, que se sente bem nesse momento e sabe que aqui ele terá poucas oportunidades, será eternamente o reserva do Lucas Prato, que, repito, está suspenso, foi expulso, não joga. Outro que está fora da partida do domingo é o Marcinho, com 3 cartões amarelos. O Marcos Guilherme deve continuar no time com a volta do Cueva, só muda a posição, Cueva na esquerda, Marcos Guilherme na direita. E sobre o Sidão, o Dorival Júnior aqui do ladinho acabou de confirmar para os nossos amigos da ESPN Brasil, o Sidão será o titular a partir de agora. O Dorival respeita muito o Renan Ribeiro. O Renan Ribeiro foi jogador do Dorival há alguns anos no Atlético Mineiro, foi lançado pelo Dorival Júnior no futebol profissional, mas o Dorival nesse momento prefere o Sidão, tem algumas coisas na cabeça, enfim, ele não revelou exatamente quais são os motivos exatos, mas enfim, ele confia mais nesse momento no Sidão. Sidão, a partir de agora, é titular da meta São Paulina e o time é basicamente aquele que a gente já vem divulgando: Sidão, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares ou Edmar.
na lateral esquerda, Petros de volante, um volante só, viu, Alberto Helena Júnior? Só que aí tem volantes disfarçados de meias à frente do Petros, né? O Marcos Guilherme, que é mais jogador ofensivo mesmo, o Jusilei atuando mais por dentro com o Hernanes, o Cueva voltando na esquerda e o atacante Gilberto, certo? Certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada aí por todas as informações que você trouxe pra gente aqui. Dá pra acreditar nesse São Paulo, mestre? É, mais ou menos, mais ou menos. O fato de você pegar o volante e botar ele de centroavante não quer dizer que ele não seja volante. Não deixa de ser um volante. Ele não tem condição para jogar ali de meia, mas enfim. O São Paulo, Buffarini, é uma substituição, sabe? Já começa com uma substituição certa. Enfim. Mas é a expectativa que o Dorival tem que... Ele está buscando uma equipe, está buscando uma forma de jogar. É um preço que se paga. Se troca um técnico no meio da competição, na situação que se encontra o São Paulo, é um preço muito alto. E outra coisa, o Dorival também sabia, né? E por isso vai ser cobrado. Agora, repito o que disse aqui. O São Paulo vai ter que jogar bola no final de semana. Se repetir o que fez contra o Cruzeiro, não ganha. No Santos, o técnico Levir Coupe segue preparando a equipe que pode ter a estreia de Nilmar contra o Coritiba, domingo às 19h no estádio Couto Pereira. O repórter Fernando Gavini acompanhou o treino do Peixe e falou com exclusividade com o zagueiro Lucas Veríssimo. Confira. Depois de 2 dias de folga, o Santos voltou ao trabalho nesta quinta-feira. Aqui do meu lado, Lucas Veríssimo, jogador que mais vezes vestiu a camisa do Peixe nesta temporada. Foi bom os 2 dias de descanso, Lucas? É bom. Depois de uma sequência boa que a gente teve, é bom para descansar, recuperar as energias com a família. Foi fundamental, sim. Agora também o tempo é curto, né? Porque domingo já tem jogo contra o Coritiba. Sim, trabalhar esse curto período que tem agora para o próximo jogo. Tenho certeza que todos estavam em casa, curtindo a família, porém já pensando na sequência. Todo mundo se recuperou, tenho certeza, do jogo, e também é um gás a mais que você pega, né, para a sequência do ano. Esse último jogo contra o Fluminense foi um jogo 0-0, a torcida não ficou muito satisfeita com o desempenho do time. Para vocês, como é que foi esse resultado? Cara, foi um jogo onde a gente dominou, né, do início ao fim. Eles tiveram uma oportunidade, jogaram bem no contra-ataque, seguraram bem atrás, conseguiu suportar nossa equipe. Criamos chances, faltou a gente matar, faltou a gente concluir melhor as jogadas, mas acontece, infelizmente não conseguimos somar a quantidade de pontos que a gente queria naquela partida, mas na sequência do brasileiro não tem nada perdido ainda, tem muito pela frente, então é continuar com a cabeça erguida, fazendo o nosso trabalho da maneira que a gente vem fazendo. E esse jogo agora contra o Coritiba, lá no Couto Pereira? É um jogo dificílimo, cara. O pessoal deles tem certeza que está trabalhando em cima da nossa equipe, da mesma maneira que a gente vai trabalhar em cima da equipe deles. Vai ser um jogo difícil, mas espero que a nossa equipe vai tá bem centrada, sabe a importância que é esse jogo para nós, então é ir para lá e buscar esses 3 pontos. Obrigado, Lucas Veríssimo, recordista de jogos do Santos nessa temporada. O Peixe volta a jogar no domingo contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Tá certo, e ainda de ressaca pelas eliminações trágicas durante a temporada, o Palmeiras só tem mais um objetivo neste ano, o de somar o máximo de pontos possíveis nesse Brasileirão. O Adriano Dolfi acompanhou a quinta-feira do Verdão. No Palmeiras ainda respinga a crise pela eliminação na Copa Libertadores. A receita do técnico Cuca não foge muito do convencional: treinar, mesmo que debaixo de muita chuva. Independente de trabalhar com sol ou chuva, a gente tem que estar trabalhando. Mas o importante é a gente estar fazendo o que a gente gosta, que é jogar futebol. Acho que todo mundo vem com muita alegria. Independente do momento que estamos vivendo, todo mundo está alegre, está feliz ali. Mas e a eliminação na Copa Libertadores? E as chances remotas de título em 2017? É claro que o sentimento ainda dói bastante na gente por ser eliminado. Todo mundo sabe que é o campeonato que a gente queria ganhar. Infelizmente não deu, mas o que ficou para trás foi a Libertadores, não pode mais ficar remoendo porque ficou para trás, tem que pensar para frente agora, que é o brasileiro. O Corinthians está bem na frente, mas igual a gente fala, a gente tem que fazer a nossa parte, é ir ganhando jogos. Se lá na frente eles tropeçar e a gente chegar, muito bom. Agora, se não, a gente tem que estar sempre ali entre os 4 ali, para que ano que vem a gente possa disputar a Libertadores.
E no domingo, os jogadores do Verdão terão um reencontro com a torcida, que promete protestar no Allianz Parque. A gente entende o lado do torcedor, acho que tem um lado dele ficar triste mesmo, chateado com a gente, porque a gente não conseguiu o objetivo que era classificar na Libertadores, mas a gente pede que ele sempre apoie a gente. Nós tentamos dar nosso melhor lá dentro e infelizmente não deu. Acho que tem mais de 15, 20 mil ingressos já vendidos, então mesmo ele estando chateado com a gente, ele sempre está apoiando a gente. Acho que isso que a gente pede sempre para eles, que lá dentro a gente vai fazer de tudo para dar o melhor e ganhar o jogo. A partida deste domingo será contra a Chapecoense. Um jogo emblemático, já que em 2016 foi o duelo da taça. Este ano, o Palmeiras está com poucas chances de conquistar o título, mas os jogadores estabeleceram um novo objetivo no Campeonato Brasileiro. Se a gente for campeão do turno, a gente já está garantido na Libertadores. Então o pensamento é isso aí, é somar bastante ponto para que no final a gente possa estar aí nesse G4. Bom, o Palmeiras, nesse momento, é uma verdadeira panela de pressão. Não tem como fugir disso, né? Nos bastidores, lá no âmbito político, querem a cabeça do Matos, do Alexandre Matos, né? Tem gente dizendo que a patrocinadora está fazendo pressão e quem tem que mandar é o presidente, porque a tia Leila lá falou que se o Matos sair, ela vai rever o investimento do patrocinador. E o que me preocupa mais é dentro de campo, no vestiário. Porque quando o Cuca ele tira o Felipe Melo, eu disse aqui a semana passada, eu falei, ele está colocando a situação no eixo, né? Ele tirou a laranja podre. Mas quando ele coloca o Borja, faltando 1 minuto para acabar o jogo, aí eu paro que eu quero descer, né? O que está passando na cabeça do Cuca? Como é que será que está o ambiente lá dentro do vestiário? Então é uma panela de pressão, e panela de pressão, quando está com muita pressão, às vezes ela explode, hein? Eu morro de medo, eu nunca mexi numa panela de pressão, gente, tenho pavor. Mas o Cuca é um mestre desse assunto. É. Mestre Cuca. Mestre Cuca, boa. Hora de falar do Coringão, que mais uma vez vai ter a Arena em Itaquera lotada, já que a expectativa gira em torno de 40 mil torcedores para acompanhar o jogo do próximo sábado contra o Vitória. O repórter Jonas Campos esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava e conferiu o treino do todo-poderoso Timão. Fábio Carilli orienta, participa, trabalha forte com a linha defensiva do Corinthians e, opa, professor, segue o jogo. Nesta quinta-feira, o treinador dividiu a primeira parte do treinamento. Zagueiros e laterais de um lado, meias e atacantes do outro. E depois, todos misturados em campo reduzido. Tudo isso com a volta de Guilherme Arana, que trabalhou normalmente após ser poupado da atividade de ontem. E a presença, mais uma vez, de Jadson, recuperado de fraturas nas costelas e à disposição do treinador para o duelo contra o Vitória, sábado em Itaquera. Na entrevista coletiva, o personagem do dia foi o atacante Jô, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Após 2 semanas só de treinamentos por aqui, ele falou sobre a ansiedade de voltar a jogar uma partida oficial, o objetivo de brigar pela artilharia do campeonato e ainda comentou o fato de não ter sido lembrado pelo técnico Tite na última convocação da seleção brasileira. Desde o começo do ano a gente teve uma sequência muito grande de jogos, né? Acho que não teve uma pausa tão longa assim, né? A gente teve semanas livres para trabalhar, mas assim, de 2 semanas direto a gente não teve, dá saudade, dá vontade. O torcedor também tenho certeza que está com saudade, mas a gente se preparou bem esses 15 dias, foi bem positivo os treinamentos. Se você repetir o turno que você fez também, muito provavelmente vai quebrar uma escrita e vai ajudar o Corinthians a ter pela primeira vez no Campeonato Brasileiro o artilheiro da competição. Coloco isso como objetivo agora, claro, pessoal, né, individual. Como eu sempre falei, repito de novo, primeiramente o objetivo de ser campeão, né? Mas é claro que eu vou buscar, é legal porque posso entrar na história, então tudo isso é bacana, você entrar para a história de um clube. Muita gente mesmo estava pedindo o seu nome, o seu retorno para a seleção. E como é que foi quando você soube que não foi? Se ficou frustrado, decepcionado? Claro que eu tenho mostrado um bom futebol, mas ainda
Tite achou que não é o momento, respeito e vou continuar trabalhando com a mesma seriedade. Não fiquei triste, não fiquei frustrado, até porque em algumas entrevistas minhas eu falei que existe uma possibilidade grande de ir e também existe uma possibilidade de não ir. Então fiquei muito tranquilo, eu sei que a oportunidade vai aparecer. Claro que eu tenho que continuar fazendo o que eu tenho feito, mas sempre com o sonho na cabeça de voltar para a seleção brasileira. Pois é, o Corinthians está em estado de graça. De tal forma que, olha, mesmo sem jogar, ele ganha. E técnico lá só cai do jeito que o Carille caiu, né? Só escorregando. Meu Deus do céu. E mais, ganhou de presente 2 semanas para se recuperar. O problema do Corinthians seria, né, a ausência de um elenco prodigioso e tal. Está lá, ele joga na conta do chá. Ainda ganha essas 2 semanas para recuperar o jogador, para o treinador acertar mais as coisas. O Jadson está em condições de voltar agora já melhor e tal. E assim por diante. Né? Quer dizer, olha, acho que é São Jorge, viu? 3 coisas. O Jô vai estar domingo no Mesa Redonda, imperdível. Outra coisa, hoje tem show do Celso Cardoso, às 9 da noite, aqui no Teatro Gazeta, Avenida Paulista 900. Então, dá tempo de você vir ainda, tem ingressos. Então, Celso Cardoso está te esperando, ele não está aqui porque está lá já ensaiando, está todo nervoso. Passagem do som foi... Fez cabelo, fez maquiagem e tudo mais. Cabelo? E a terceira coisa, o que é meu terceiro? O fim da enquete. O São Paulo consegue se manter fora da zona de rebaixamento nesse final de semana? Não! 69% dos votos. Ai, que sacanagem. Eu vou torcer pro São Paulo. E olha, terminamos o programa aqui. Voltamos amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. E viva Moca! 461 anos pro meu bairro, minha nação. Principado da Moca. Tchau. E atende o telefone lá, Mi. Tchau, tchau.